A determinação de íons cloreto pelo método de Mohr exige algumas condições que nós vamos avaliar agora. Vamos utilizar então a determinação dos íons cloretos numa amostra de soro fisiológico. No método de Mohr, ele é um método que ele é aplicável na determinação de cloreto e de brometo, onde nós vamos utilizar como titulante a solução padronizada de nitrato de prata e como indicador uma solução de cromato de potássio. Nesta análise, nós teremos uma precipitação dessas duas espécies químicas, do cloreto e do indicador cromato de potássio, com os íons prata, de tal forma que nós temos um processo que é denominado de titulação fracionada, ou uma precipitação fracionada, porque nós vamos observar que primeiro precipita uma das substâncias e somente depois que esta substância estiver precipitada é que a outra precipitará. Quais são as características dos precipitados que são formados quando nós fazemos a quantificação dos íons cloreto? O resíduo ou precipitado será o cloreto de prata, que é branco. Se nós estivermos fazendo a quantificação dos íons brometo, formará brometo de prata com o titulante, que é branco amarelado. No ponto final, nós vamos utilizar um indicador, que é o íon cromato, que reage com a prata e vai formar cromato de prata, que é de coloração vermelho tijolo. Então, o método baseia-se numa precipitação fracionada, porque vai haver a precipitação primeiro do haleto de prata e depois do cromato de prata. Para que essa análise ocorra com sucesso, nós devemos levar em consideração as condições em que esse experimento deve ser executado. O íon haleto ele deve precipitar quantitativamente antes que se inicie a precipitação do indicador cromato de prata, que tem uma coloração bem forte, avermelhada, e vai ser perceptível. O indicador ele deve acusar uma mudança de coloração com apenas um leve excesso de íons prata, para que não cause erro no processo de análise. É possível calcular qual é a concentração de íons prata necessário para precipitar o cloreto utilizando o produto de solubilidade do cloreto de prata. Então, no ponto de equivalência, onde todo o cloreto já deve estar precipitado na forma de cloreto de prata, utilizando o produto de solubilidade, nós conseguimos encontrar aqui a quantidade de íons prata necessária ou presentes nesse momento é de 1,35 vezes 10 a menos 5. Experimentalmente, a concentração dos íons prata que permitem visualizar o cromato de prata sem causar erro de titulação considerável corresponde a 2 vezes 10 a menos 5. Então, ao utilizar o produto de solubilidade do cromato de prata, nós vamos encontrar uma quantidade de íons prata maior do que 1,35 vezes 10 a menos 5, que é necessário para precipitar o cromato de prata, que é o indicador. A quantidade encontrada é levemente maior do que esse valor. Ele é reduzido para não causar erro considerável durante a titulação. Para minimizar o erro que pode ser causado por uma coloração muito forte do cromato de prata, a gente faz um ensaio em branco utilizando apenas o indicador, que vai nos permitir então visualizar o ponto de viragem. Então, uma forma de minimizar o erro é fazer o que nós denominamos de ensaio em branco. O ensaio em branco, ou também denominado de análise do branco, é feita medindo-se um volume da solução padrão de nitrato de prata, que é necessário para atribuir uma cor perceptível à água destilada com o indicador, que é utilizado durante a titulação. O volume gasto no branco, ou seja, o volume da solução padrão, que é o nitrato de prata, que vai ser consumido para que a gente possa visualizar a formação do cromato de prata, que é o indicador,
será diminuída do volume consumido da solução padrão quando feita a análise com o analito. Essa titulação ela deve ser feita em solução neutra ou em solução levemente alcalina, num pH que vai variar de 6,5 a 9. Então, na titulação do íon cloreto como analito, na presença do indicador cromato de potássio, nós vamos encontrar os seguintes resíduos ou sais: o cloreto de prata, cuja constante do produto de solubilidade é 1,8 vezes 10 a menos 10, e o cromato de prata, cuja constante do produto de solubilidade é 1,1 vezes 10 a menos 12. Então, esses são os dois sais que vão precipitar durante essa volumetria de precipitação. Nós vamos observar a formação do resíduo branco do cloreto de prata. Durante o processo de análise, durante a titulação, essa coloração branca vai modificando de cor e vai ficar com essa tonalidade alaranjada no ponto final, ou seja, no ponto de viragem, porque aqui nós teremos a precipitação do cromato de prata, que tem essa coloração vermelho tijolo. No ponto de equivalência, quando a gente faz os cálculos, a gente encontra que a concentração da prata é 1,35 vezes 10 a menos 5. No ponto de equivalência, é aquele volume onde nós determinamos ou reagimos com todo o cloreto que está na amostra. A concentração do íon cromato, com esta concentração de íons prata, a gente pode determinar utilizando a constante do produto de solubilidade do cromato de prata. Ao realizar os cálculos, nós encontramos que a quantidade de íons prata necessária para precipitar o cromato de prata, com essa quantidade de íons prata, corresponde a 6 vezes 10 a menos 3. Essa quantidade é um pouco elevada e vai dar um resíduo de coloração muito forte. Então, para que a gente possa visualizar o ponto final com uma margem de erro menor, a concentração do cromato pode ser de 2 vezes 10 a menos 3. Então, isso é realizado experimentalmente e nós colocamos uma quantidade de íons cromato, que é o indicador, de 2 vezes 10 a menos 3. Com isso, nós vamos consumir um pouquinho mais de íons prata, mas a quantidade é pequena e não causa um erro considerável. Esse método de volumetria de precipitação, utilizando a solução de nitrato de prata, pelo método de Moore, ela apresenta algumas limitações. Então, nós devemos levar em consideração qual é o pH onde está ocorrendo ou vai ocorrer essa titulação. Então, esse pH ele deve estar entre 6,5 e 10. Se a nossa solução estiver com pH abaixo de 6,5, o que pode acontecer? A formação de ácido crômico, e com isso vai haver a diminuição da concentração de cromato no meio, que é o nosso indicador. Consequentemente, vai causar um erro, porque a gente vai demorar para visualizar o ponto de viragem. Por outro lado, se o pH estiver maior do que 10, um pH alcalino, pode acontecer a formação de um precipitado de óxido de prata. Então, a prata, ela reage com os íons hidroxila, no pH, então, que está alcalino, forma hidróxido de prata, e a gente tem essa reação liberando água e o óxido de prata. Então, antes de iniciar a titulação, nós devemos verificar qual é o pH e fazer a correção deste pH para ficar próximo do neutro. Se a solução estiver ácida, nós podemos corrigir esse pH com a adição de carbonato de cálcio ou de hidrogênio carbonato de sódio. Esses dois sais,
Quando em contato com a água, então em solução aquosa, eles vão sofrer hidrólise, liberando a oxidrila, que permite então fazermos a correção da solução ácida de uma forma segura. Por outro lado, se a solução estiver alcalina, a correção poderá ser feita com o ácido acético, que vai então neutralizar parte dessa oxidrila até nós atingirmos um pH na faixa próxima do neutro. Normalmente utiliza-se também um pequeno excesso de carbonato de cálcio para fazer essa correção do pH de forma segura. Bom, nosso procedimento experimental vai ocorrer da seguinte forma. Nós vamos fazer em duplicata, pipetando 15 ml da amostra de soro fisiológico e transferindo para um Erlenmeyer de 250 ml. A este Erlenmeyer, nós vamos adicionar 25 ml de água destilada e 20 gotas do indicador cromato de potássio a 5%. Em paralelo, nós vamos fazer uma prova em branco, utilizando 40 ml de água destilada e as 20 gotas do indicador cromato de potássio. Antes de iniciar a titulação, é fundamental que a gente faça a ambientação da bureta com a solução titulante, que no caso é a solução de nitrato de prata, de concentração 0,10 mol por litro. Feita a ambientação, nós vamos encher a bureta, tirar as bolhas de ar que possam estar presentes e zerá-la. Em seguida, nós vamos fazer a titulação, primeiro com o branco, para fazer a prova em branco e determinar qual é o volume de nitrato de prata que nós vamos consumir para visualizar a formação do precipitado cromato de prata. Feito isso, nós vamos iniciar a titulação das nossas duas amostras, até que a gente possa observar o aparecimento dessa coloração avermelhada. Para facilitar esse processo, é conveniente colocar um fundo branco sobre o Erlenmeyer, porque ele ajuda a gente a visualizar o ponto de viragem. Terminada a titulação, devemos registrar os volumes que foram gastos nas duas titulações, para que a gente possa finalizar o nosso experimento fornecendo as informações referente a esta amostra que está sendo analisada. A sugestão é que agora você assista ao vídeo do experimento para determinar a concentração do soro fisiológico em gramas de cloreto de sódio por cada 100 ml de solução. Para isso, você deverá adotar os dados que vão ser obtidos durante a realização do experimento e posteriormente vamos utilizar esses dados então para fazer os cálculos e poder então dar esta informação aqui, qual é o teor de cloreto de sódio em cada 100 ml do soro fisiológico.